Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro Dois Espíritos, ok? Estamos agora na sétima parte, ok? Nós paramos nessa pergunta 286 e estamos no livro segundo, né? No capítulo 6. Como esse capítulo 6 é muito grande, então, conforme o capítulo é grande, eu vou dividindo o capítulo em partes, ok? Então, vamos lá. Esse capítulo 6 está falando das condições do espírito e da relação dele com a vida, né? Dentro do corpo e fora do corpo. Então, a pergunta 286 é a seguinte: a alma deixando os seus despojos mortais, quer dizer, deixando o corpo, né? Quando morre, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que os precederam no mundo dos espíritos? Resposta: imediatamente não é sempre a palavra, pois, como vós dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Claro, quando nós recém-desencarnamos, estamos um pouco atordoados. Alguns ficam sonolentos, alguns ficam perturbados, depende de cada um de nós. A morte não é uma coisa. O estado do espírito não é igual para todos, ok? Isso depende muito de cada um de nós. Por isso que é tão importante nós entendermos e falarmos bastante sobre a morte. Aliás, tem um vídeo anterior que eu falei sobre isso. Vamos lá. Pergunta 287. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos, né? O que acontece? Como ela é recebida quando chega lá? A resposta é a seguinte: há do justo como um irmão bem amado, esperado há longo tempo. Há do perverso como um ser que se enganou. Quer dizer, ela é recebida do jeito que levou a vida aqui, né? Que sentimentos experimenta um espírito impuro à chegada de um outro mau espírito? Vou repetir. Que sentimentos experimenta um espírito impuro à chegada de um outro mau espírito? Aí a resposta, quer dizer, o cara é mau, chega outro mal perto dele. Como é que ele se sente? Resposta: os perversos ficam satisfeitos, claro, né? De ver os seres à sua imagem e privados, como eles também, da felicidade infinita, qual sobre a terra, um velhaco entre seus iguais. Quer dizer, é semelhante aqui, né? Você faz parte de uma quadrilha de ladrão. Chegou um ladrão, né? Na tua presença ali, você vai ficar satisfeito, claro, ele é igual a você. É assim mesmo. Pergunta 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso reencontro, quando deixamos a Terra, né? Se eles vêm até a gente? Resposta: sim, vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como ao retorno de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento, ou a rodeá-lo tem apenas os que lhes são semelhantes. É uma punição. Bem, então aqui é aquilo, né? Quem é que vem nos receber? Né? Quando nós chegarmos na pátria espiritual, quem irá nos receber? Vai ser de acordo com a vida que levamos aqui, minha gente. Eu acho que na maioria da humanidade, né? O Espiritismo fala que em torno de 90% sai da vida cometendo erros. Só 10% dos seres encarnados aqui
saem da vida sendo completistas. Ou seja, agora a soma desses erros, a quantidade, o grau de maldade, vai variar ao infinito. Então, nossa recepção do outro lado também varia ao infinito. Deu para entender, né? E a pergunta é a seguinte: os parentes e os amigos reúnem-se sempre depois da morte? Será que isso acontece? Resposta: isso depende da sua elevação e do caminho que seguem para seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. Bem, então é aquilo, né? Aquele que avançou mais, né, vai estar mais distanciado daqueles que estão atrasados e vice-versa. No filme Nosso Lar, né, que conta a história do espírito chamado André Luiz, que foi a última vida que ele teve aqui na Terra na época, não sei informar se ele hoje está reencarnado, mas o filme conta e o livro conta também a história dele, que a mãe dele, que tinha sido mãe naquela encarnação dele, ela habitava um plano superior ao nosso lar. O nosso lar é uma colônia espiritual, uma colônia boa, tranquila, com muita paz. Mas a mãe dele habitava uma colônia superior. Para você ver, porque a mãe dele tinha feito coisas melhores do que o próprio filho fez. Não é verdade? Mas ela ia lá no nosso lar, algumas vezes visitá-lo e conversar com ele. Já o pai de André Luiz estava no umbral mais pesado. Estava numa outra colônia, se podemos assim dizer, abaixo do nosso lar. Aí você vê três figuras em posições bem diferentes. E André Luiz pergunta à mãe dele: a senhora tem visto o pai, tem feito alguma coisa por ele? Aí ela fala: ele está numa situação muito difícil, mas sempre que eu posso eu vou visitá-lo, mas ele não me sente, por causa da vibração dele, claro. Vocês estão entendendo? Então, é assim que acontece, né? É como aqui na Terra, né? Infelizmente, aqui nós agredimos, ofendemos aquelas pessoas que amamos e acaba as pessoas se afastando da gente, ou vice-versa, né? Então, só que aqui o orgulho e o egoísmo é que dominam. Lá não. Na pátria espiritual, o que faz essa condição, o que gera essa condição, é o estado moral do espírito, ok? Então vamos lá dar continuidade. Agora vai falar sobre relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas. Vocês sabem o que está falando aqui, né? Simpatia e antipatia. E aquilo que as pessoas falam que eu quero encontrar minha metade eterna. Então, vamos ver se tudo isso tem lógica e fundamento. Pergunta 291. Além da semelhança geral de afinidade, há entre os espíritos afeições particulares? Quer dizer, existe alguma coisa além disso? Né? Existem afeições particulares? Resposta: sim. Do mesmo modo que entre os homens. Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Bem, é uma parte daquilo que eu falei ali em cima, né? Aqui a gente se afasta, às vezes, por causa do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência, uma discussão boba, nos leva a isso. Aí tem o quê? É uma vicissitude da paixão. Só que lá não. Não é por causa das paixões. Entendeu? Então, a vontade de estar junto é mais forte. Ok? Vamos continuar agora. Pergunta 292. Existe ódio entre os espíritos? Resposta:
Não existe ódio senão entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as dissensões. Quer dizer, o ódio ainda existe lá, mas só entre os espíritos impuros. Quer dizer, o espírito superior, né, o tipo do grau da mãe de André Luiz, ela não sente ódio de ninguém. Entendeu? Ela vê as ofensas que recebeu de alguém, ou de algum espírito, coisa e tal, né, com amor. E vê que aquele ser precisa de ajuda. Não com ódio. Mas aqui, infelizmente, a nossa moral é tão baixa que qualquer um que nos cause algum mal, nós passamos a odiá-las. Não é verdade? Agora, pode ser que mesmo esse ódio que a gente tem aqui por alguém, quando a gente chegar na pátria espiritual, a gente mude completamente de sentimento, né? Passa a compreender melhor. Vamos lá. Pergunta 293. Duas pessoas que foram inimigas sobre a Terra conservarão ressentimento uma contra a outra no mundo dos espíritos? Ele já praticamente falou lá em cima que sim, né? Vamos lá. Não, elas compreenderão que seu ódio foi estúpido e o motivo pueril. Os espíritos imperfeitos conservam, tá vendo? Apenas uma espécie de animosidade. Então conserva, né? Animosidade é um certo ódio. Até que estejam purificados. Quer dizer, com o estudo lá do outro lado, vai se purificando e vai se perdoando. Mas nem todos. Se foi um interesse material que os dividiu, eles não pensarão mais nisso, por pouco que sejam desmaterializados. Deu para entender? Se for alguma coisa de matéria, eles não vão nem se preocupar tanto com isso. Se não há mais antipatia entre eles, o motivo da discussão não mais existindo, podem rever-se com prazer. Mas o motivo da discussão for algum bem, alguma coisa material, ele lá não tem mais isso, então vou ver que não tinha importância alguma a briga que tiveram por causa de coisas materiais. Como dois escolares chegados à idade da razão, reconhecem a puerilidade das desavenças que tiveram na infância e deixam de se malquerer. Isso é o espírito que já está num certo grau, né? De poder compreender as coisas. Tem uns que ficam levam um certo tempo para chegar nesse estado. Vamos lá. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é um obstáculo à sua simpatia? Resposta sim. Ela os leva a se distanciarem. Claro, né? Que sentimentos experimentam depois da morte aqueles a que fizemos mal aqui neste mundo? Que sentimentos eles vão manter, né? Aqueles que nós fizemos mal. Se eles forem bons, perdoam de acordo com o vosso arrependimento. Quer dizer, vão nos perdoar se nós nos arrependermos. Mas o espírito bom mesmo, ele perdoa sem nós nos arrependermos, ok? Se são maus, podem conservar ressentimentos e algumas vezes vos perseguir até em uma outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Quer dizer, se eles forem muitos maus ainda, podem nos perseguir até numa nova existência. Depende, né, daquele irmão ali, enfim, daquilo que fizemos contra eles. Pergunta 296. As afeições de cada espírito são suscetíveis de alteração? A afeição de cada espírito, eles podem ter alguma alteração? Resposta não, pois eles não podem se enganar. Não tem mais a máscara sob a qual se escondem a hipocrisia. Por isso, suas afeições são inalteráveis quando são puros. O amor que os une lhes é uma fonte de suprema felicidade. Vocês estão vendo aqui que ela não tem alteração no caso se forem espíritos puros. Mas enquanto não for puro, vai haver sim alterações. Certo? Sempre depois de cada reencarnação, na atitude que tivemos uns para com os outros. Vamos lá. Pergunta 297. A afeição que duas pessoas se dedicam neste mundo continuará sempre no mundo dos espíritos? Resposta sim,
sem dúvida, se ela se alicerça sobre uma simpatia verdadeira. Mas se as causas físicas foram maiores que a simpatia, ela cessa com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que sobre a terra, porque não estão mais subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Vocês entenderam aqui? Quando é uma afeição de alma para alma, sem interesse, sem mentira, com verdade, elas permanecem. Mas às vezes aqui a nossa afeição para com uma pessoa é por interesse. A gente se aproxima de alguém, por uma mulher, pela beleza, pelo seu corpo, entendeu? Outros se aproximam por interesses financeiros, não é verdade? Então isso tudo acaba por aqui. Morreu um para cada lado do outro lado. Não tem afeição nenhuma que não foi nada, né? Conforme ele fala lá em cima. Não foi nada honesto essa aproximação, então ela vai acabar. Agora, quando é uma aproximação de alma a alma, a pessoa se interessa por outra, não por interesses, mas sim por prazer de estar com aquela pessoa, aí isso permanece do outro lado. Pergunta 298. As almas que deverão se unir, né, que vão se casar, estão predestinadas a essa união, desde sua origem. E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a qual se reunirá fatalmente um dia. Quer dizer, é a cara metade, né, que as pessoas chamam. Ah, vou achar minha metade, minha cara metade da laranja. A resposta é a seguinte: não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a sua categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Né? Praticamente aquilo que ele já falou antes. Né? Depende da categoria de cada espírito. Em que sentido se deve entender o termo metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta: a expressão é inexata. Se o espírito fosse a metade de outro, separado dele, seria incompleto. Né? Quando a pessoa, minha outra metade. Tudo figurado, não é verdade? Se você fosse uma metade, você não seria completo. Número 300. Pergunta de número 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, ou serão pela eternidade, ou podem se separar unindo-se a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos são unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, não tem a mesma simpatia por aqueles que deixou para trás. Vocês estão vendo? Nas esferas inferiores, quando o espírito se eleva, ele não tem nenhuma simpatia por aqueles que deixou para trás. Mas ainda assim eu contesto isso aqui, porque embora eu seja um espírito ainda inferior, tenho toda a certeza plena disso, eu vou continuar com a mesma simpatia daqueles que ficaram para trás. Aliás, eu pessoalmente eu quero ser o último, não quero deixar ninguém para trás, pelo menos que eu conheço. Bem, isso é uma opinião minha pessoal. Não estou dizendo que eu estou certo nem que eu estou errado. Mas é assim que eu penso, é assim que eu quero. Para mim, né? Para minha vida. 301. Pergunta. Dois espíritos simpáticos são ou complemento um do outro? Já falou lá em cima que não, né? Ou essa simpatia é o resultado de uma identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas inclinações, de seus instintos.
Se um devesse completar o outro, perderia a sua individualidade, claro. É por simpatia, porque o outro gosta da mesma coisa que a gente gosta, etc e tal. 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste na semelhança de pensamento e de sentimentos ou também na uniformidade de conhecimento adquirido? Meu Deus do céu, são as perguntinhas bem infantil que Kardec fica insistindo. Na igualdade do grau de elevação, claro, né? Às vezes tem umas perguntas aqui que eu vou te contar, mas tudo bem, foi naquela época, né? Vamos lá. Os espíritos que não são simpáticos hoje poderão ser mais tarde? Claro, né, minha gente? Sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje na esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside o outro. Seu reencontro terá lugar mais prontamente. Seu espírito mais elevado, suportando o mal, as provas que está submetido, permanece no mesmo estado. Então vamos lá, gente. O que ele quis dizer assim? Por exemplo, eu conheço uma pessoa aqui nessa vida, e etc e tal. Nós morremos, só que eu estou mais elevado que essa pessoa. Então eu avanço na parte espiritual mais rapidamente. Eu me mudo para outro planeta, vamos supor, né? Um planeta melhor do que a Terra. Esse que ficou para trás, né? De repente ele pode começar a avançar rapidamente e eu lá naquele planeta superior começo a caminhar lentamente. Então ele vai me alcançar rapidamente. Entendeu? Isso acontece muito. Porque às vezes nós avançamos bastante numa reencarnação e na outra nós acabamos avançando menos. Então isso é natural. Ok? Pergunta. 2 espíritos simpáticos poderão deixar de sê-lo? Será que isso pode? Certo, se um é preguiçoso. Lógico, né? Você pode ter uma simpatia por alguém agora. Aqui na vida a gente vê isso muito, né? Você conhece uma pessoa, não estou falando de relacionamento não, tá? Estou falando de pessoas, tá? A pessoa, você parece que a pessoa é legal. Vamos supor, você é um patrão ou empregado, tanto faz. Você é patrão. Aí você contrata uma pessoa que se parece uma pessoa, né, prestativa e coisa e tal, e você contrata ela, certo? Aí daqui a pouco você começa a observar que essa pessoa não está correspondendo ao trabalho, sempre fica fugindo das tarefas, se escondendo. Então você, o que acontece? Você viu que ela não está correspondendo. Então você vai se afastar dela, vai demitir ela. A mesma coisa a pessoa quando é empregado de alguém, você vê um patrão que parece ser gentil, uma pessoa, né, que tenha respeito dos seus empregados, aí você vai trabalhar naquela empresa com aquele teu chefe, e você descobre que ele, infelizmente, ele abusa do poder que tem. Você vai e pede as contas, e não vai mais trabalhar perto dele. Isso não quer dizer odiá-lo, mas vai evitar a presença, certo? Então vai deixar de ser simpático. Isso acontece muito e na vida espiritual não é diferente. Aí vem aqui uma nota, né, dessa informação. A teoria das metades eternas é uma figura que representa a união de 2 espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar e que se faz necessário não se prender à letra. Os espíritos que usam não pertencem certamente a uma ordem mais elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles expressam seus pensamentos pelos termos de que se serviram durante a vida corporal. É preciso, portanto, rejeitar essa ideia de que 2 espíritos criados um para o outro deverão um dia fatalmente reunirem-se na eternidade, depois de estarem separados durante um lapso de tempo mais ou menos longo. É por isso que o Espiritismo, muitas vezes, ele acerta, né, quando fala as coisas. A gente pega as coisas, né, e quer interpretá-las de uma forma absurda, né? Conforme a gente fala muito, né? Ao pé da letra. Não é assim, né? Vamos lá. Lembrança da existência corporal. Pergunta 304.
O espírito se lembra da sua existência corporal? Resposta: sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi, e te asseguro que por vezes se ri, apiedado de si mesmo. Como homem que é atingido a idade da razão, ri dos excessos da sua adolescência ou das puerilidades de sua infância. Quer dizer, vê quanto ele foi infantil no passado. Vamos lá. 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Resposta: não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e, à medida que fixa nisso sua atenção. Quer dizer, vai se mostrando ao espírito pouco a pouco. E se ele tem interesse, né? Se ele está interessado em saber. Que às vezes o espírito está nem aí para o que foi do passado. Ele está se preocupando com o presente e o que ele pode fazer para se melhorar. Isso depende de cada espírito, de cada um de nós, né? Vamos lá. Agora, existem casos, deixa eu abrir um parênteses aqui, quando o espírito comete muitos erros, atrocidades, e se acha, né? Aí lembra que ele foi, numa vida passada, vítima, então nessa ele se vingou. Aí vai se justificar. Ah, tá vendo aquela vida passada? Olha o que ele fez comigo, então nessa eu me vinguei. Entendeu? Aí vão mostrar a ele uma vida anterior. Aí ele vai descobrir que a verdade é outra. Então, muitas vezes, essas vidas passadas são mostradas para esses espíritos mais rebeldes, mais revoltados. Ok? Isso acontece bastante. Pergunta 306. O espírito se lembra pormenorizadamente, quer dizer, cada detalhe, de todos os acontecimentos da sua vida, alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo, quer dizer, de um lance só, vai responder. Ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito, mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Aquilo que eu falei antes, tem coisa que ele não quer nem saber. Está se lixando. Ele está se preocupando com aquilo que lhe interessa para a evolução dele. Varia de espírito para espírito, ok? Poderia lembrar-se delas se quisesse? De todos os detalhes? Pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, não procura lembrar-se. É aquilo que eu falei, se o cara não está se preocupando com isso, vai se lembrar de coisa para quê? Está nem aí, mas pode se lembrar até de pensamento, para você ver. É a vontade do espírito. O espírito entrevê a finalidade da vida terrena com relação à vida futura? Resposta: certamente ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito. E sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. Então, meus irmãos, vamos parar por aqui na 307. Então, aqui na 307 daremos início à 8ª parte. Essa aqui foi a 7ª parte. Ok? Então, vamos dar continuidade, que já passou do nosso tempo, né? Já estamos chegando aí nos 30 minutos, para darmos continuidade nesse capítulo 6º.
Então, meus amigos, é isso. Nós espíritos estamos aprendendo. Nós não caminhamos para trás. Embora existam alguns espíritos na atualidade encarnados que estão procurando se fixarem em coisas antigas, em mandamentos, em leis antigas, que na verdade foram homens que escreveram, mas eles acreditam que foram deuses e por aí vai. E estão remontando ao passado e querendo trazê-lo para o presente. Ok? Eu, pessoalmente, não acredito em nada disso que está escrito, nas coisas que escreveram como sendo verdadeiras para o tempo atual. Aquilo servia muito para aquele tempo passou. Deu para entender? É como eu queria garantir a vocês que se eu puxar, fazer o arado da terra, sendo puxado por um carro de boi que se chamava antigamente, eu alegar que isso é melhor do que eu ter um trator, né, que faça esse serviço em menor tempo e me dá um plantio melhor. Você está entendendo? Então é mais ou menos isso. Então nós temos que hoje pegar as informações que a ciência nos traz para ver as coisas modernas, atuais, e aumentar nossa mente, não andar para trás. Mas tem gente que está querendo, né, fazer seu arado com o seu boi, com o seu cavalo, enfim. Vocês estão entendendo? Então eu vejo que isso é querer voltar ao passado, né? Eu acho que as escrituras, não existe para mim escrituras sagradas, nada disso existe. Existem informações sagradas, vocês entendem? Para mim, querendo ou não para mim, quando a maioria da população humana acredita em Cristo, sim, porque 5 bilhões de seres humanos encarnados acreditam em Jesus Cristo. 3 bilhões não acreditam, ok? Então estou no meio desses 5 bilhões, eu acredito sim. Então se Jesus Cristo veio aqui e nos trouxe uma só informação, né, que é amar o próximo como a nós mesmos, né, aí estão todas as leis e os profetas, e que só existe um Deus no universo, um Criador, então eu, não porque ele disse, mas porque tem lógica e fundamento, ok? Porque se o universo tivesse sido criado por vários deuses, Jesus teria dito isso. Por outro lado, o universo não teria assim uma unidade, né? Você vê que as leis são únicas. Então existiriam várias leis, vários fundamentos, e depois eu não consigo imaginar que vários criaram o universo. Eu não consigo entender. Eu acho que o princípio, ninguém começa a contar do número 10. Se você começar a contar do número 10, você sabe que tem 9 números antes. Ok? Se você começar a contar do número 20, você sabe que tem 19 números antes. E assim vai. Então, o início de tudo só pode ter se dado com uma única força. Ok? É esse que eu conheço como Deus. E essa força única. As outras forças são subsequentes. Ok? Então, eu não acredito nem um pouco que outras forças tenham o mesmo poder da primeira. Ok? Eu acho que a gente tem um exemplo aqui na Terra, né? O nosso filho será sempre nosso filho. Na vida que tivermos aqui na Terra, será. Numa outra vida ele pode vir a ser nosso pai, tudo bem. Mas nessa vida ele não vai deixar de ser filho. Ok? Então, a vida espiritual é muito mais ampla do que a vida da matéria. Então não vai poder haver outro pai ou outro criador, vai haverá sempre um. Pode se remontar o que você quiser remontar, a tua ideia e tudo mais. Ok? Mas, no entanto, o princípio se deu com um só ser. Esse é a força maior que nós temos, que criou tudo e a todos. Ok? Então, fica aí essa minha colocação final para vocês. Espero que tenham gostado da leitura que foi feita aqui. E aguardem que eu vou fazer a próxima leitura. Estamos perto de terminar esse capítulo 6 para entrarmos no capítulo 7º. Ok? E não esqueçam de dar aquele like e se inscrever no nosso canal. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Muito obrigado a todos.